Ninguém questiona que o Pai seja Deus. Agora, se você começa a questionar que o Filho é Deus e começa a questionar que o Espírito Santo é Deus, acabou a salvação. Entendendo? Por mais que você diga que o Espírito Santo é importantíssimo, o Espírito Santo é maravilhoso, mas se ele não é Deus, não teve salvação. Por mais que você diga que Jesus é maravilhoso, mas se ele não é Deus, não teve salvação. Você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Certo. Então ele não é da tribo de Eudá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, e aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá. Pessoal, como vocês sabem, os judeus não acreditam que Jesus já veio aqui morrer por nós. Eles acreditam que o Messias ainda virá no futuro. Já os católicos, cristãos, protestantes ou não, acreditam que Jesus já veio morrer aqui por nós, o Messias. E aí eu fui buscar sobre isso e achei 2 vídeos que eu vou deixar aqui para vocês, que também é uma dúvida que eu tinha muito, que era algo assim um pouco que eu não entendia. Essa questão de Jesus, os judeus, as outras religiões. E aí o professor, que é um professor de história, ele trouxe um grande argumento sobre isso, e eu também depois vou deixar o vídeo do Santa Carona também rebatendo e argumentando sobre isso. Você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Certo. Então ele não é da tribo de Eudá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, e aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. Mas famílias são passadas de pai para... Não o ventre judaico é passado pela mãe. As tribos são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus, pai e filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em um grande cheque quem foi Jesus, porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. O senhor quer que eu esclareça essa questão, que é muito importante que o senhor trouxe? E primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Paulo era judeu. E todos desvirtuados, para nós todos desvirtuados. Não, mas ele poderia ser que esses judeus dissessem o mesmo do Senhor. São judeus. Paulo foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Eu tô falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um min. Sabe o que é min? Ele foi um cofer. Ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não. Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa. Porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção. Porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim. Não que o senhor fez desrespeitosamente. O que eu quero dizer é que o texto, quem pode ler o Antigo Testamento, não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. Verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus e o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus. Entrega a promessa. Em Jesus, a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10, que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele reduz ainda mais. Quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Se Jesus era judeu, por que eu tenho que ser católico? E existem vários motivos para que isso aconteça. E o primeiro deles é uma coisa que ninguém leva em consideração. O judaísmo não é só uma religião. Exatamente, o judaísmo é sim uma religião, mas também é um povo, é uma tradição, uma raça. O termo judeu, ele pode tanto se referir à religião judaica quanto à etnia dos judeus, que é um povo que tem uma cultura muito própria, uma tradição muito específica. E um judeu pode inclusive praticar outras religiões, como por exemplo, alguém que é da etnia judaica e se converte ao catolicismo, pode ser um judeu
católico. Porque nem sempre nós nos referimos ao judaísmo como uma religião, mas sim como uma raça, um povo, igual o povo brasileiro, o povo mexicano ou o povo europeu. E sim, Jesus, ele era judeu. Era não, ele é até hoje, porque ele é filho de uma mulher judia, Nossa Senhora. Só que a missão dele era universal. A missão dele ia para muito além do judaísmo. Se Jesus é o Messias que chegou, o judaísmo perde o sentido de existir. Porque se a religião judaica é a espera do Messias, depois que o Messias vem, não tem mais o que esperar. E se não tem mais o que esperar, não faz mais sentido ser judeu. Entende? E é exatamente isso que Jesus fala no Evangelho de Marcos, quando diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo de Deus está cumprido, a revelação aconteceu, a plenitude da revelação é nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias que vocês esperavam chegou, ou seja, não tem mais que esperar. Para vocês entenderem, é como se o judaísmo fosse uma sala de espera. E o sentido de ser judeu seria sentar lá e esperar o Messias chegar. Agora, uma vez que o seu nome foi chamado, uma vez que Jesus nasceu, não tem mais como ficar na sala de espera, porque a tua vez chegou, o momento chegou, o tempo está cumprido, o reino de Deus agora está próximo. Dessa forma, aqueles que reconheceram Jesus como Messias passaram a segui-lo em uma nova realidade, que a gente chama de cristianismo. E é exatamente isso que vários padres da igreja e até mesmo os textos bíblicos vão reforçar. No Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, os apóstolos decidem que os gentios não precisam seguir a lei mosaica para serem cristãos. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: São Paulo começou a pregar para os pagãos, aqueles que não eram judeus. E quando eles se convertiam, começou a ter a seguinte dúvida: eles deveriam se circuncidar ou não? São Paulo dizia que não. Os judaizantes, que eram um grupo de cristãos que ainda seguiam as leis mosaicas, diziam que sim. E aí, como é que resolve? Foi então que os cristãos foram até Jerusalém e, aos pés de São Pedro, ficou claro que não precisa mais circuncidar. Graças a Deus. E é isso que São Paulo vai dizer nas suas cartas, quando vai dizer em Romanos: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E depois aos Gálatas ele vai dizer: não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus. É importante. Por que a gente diz que o dogma da Santíssima Trindade é importantíssimo? Por quê? Porque se não tiver Trindade, não tem salvação. Acabou. Nós não estamos salvos. Os santos padres, eles lutaram tanto para salvaguardar a fé trinitária porque eles sabiam que disso dependia a nossa salvação. Como vocês viram, essa questão dos judeus e Cristo é uma incógnita muito grande, né? Tem o Muro das Lamentações, tem toda essa questão da religião dos judeus. E até hoje é uma grande diferença entre os judeus e os cristãos católicos, né? Eles não aceitam Jesus exatamente. Eles não aceitam, na verdade, né? Jesus já veio. Para eles era como se fosse um homem comum, entre aspas. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham esclarecido um pouco mais essa questão, como eu esclareci. Para mim se ficou mais claro. Salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei e até o próximo vídeo. E a nada dá mais valor do que a Cristo.